Os principais deuses da epopeia. As cidades da Mesopotâmia compartilhavam o mesmo panteão, mas os deuses não eram cultuados em todas as partes sob os mesmos nomes. Os semitas, ao invadirem a Mesopotâmia, herdaram a maioria dos deuses sumérios, mas alteraram seus nomes, a relação que mantinham entre si e muitos de seus atributos. Hoje, é impossível dizer se qualquer um desses deuses originou-se na própria Mesopotâmia, se pertenceu ao panteão mitológico daquele estrato populacional ainda mais antigo que pode ter ocupado o território mesopotâmico antes da chegada dos sumérios, mas são os deuses destes últimos que desempenham os principais papéis em toda a epopeia. E este é um argumento a mais, se mais algum argumento fosse necessário, a favor da grande antiguidade de todos os episódios. Deuses mais recentes, como Marduk, de Babilônia, não são mencionados em Gilgamesh. Cada cidade tinha seu próprio protetor, que morava entre os seus muros e zelava por sua fortuna. Anu, o An sumério, era um pai dos deuses, guardando menos identidade com Zeus do que com Urano, o deus céu, que para os gregos não representava mais do que um elo ancestral na corrente da criação e de cuja união com a terra, segundo algumas genealogias, surgiram o oceano, os rios, os mares, os titãs e, finalmente, Crono, o pai de Zeus. Numa reconstrução da teogonia suméria, feita pelo professor Kramer, An foi o primogênito do mar primordial. Ele era o firmamento, as camadas superiores do céu, e não o ar que sopra sobre a terra. Como Urano, An se uniu à terra, Ak Suméria, e gerou Enlil, o deus do ar. Nesta época o mundo ainda estava envolto na escuridão, e Enlil, o ar, vivia aprisionado entre o teto escuro do céu, uma noite sem estrelas, e a superfície da terra. Enlil gerou então a lua, Nana, o sim dos semitas, que viajou num barco e trouxe a luz aos seus de lápis lazuli, e Nana por sua vez gerou o sol, o Tu, o Shamash dos semitas, e Inanna, a Ishtar dos semitas, a deusa do amor e da guerra. Os textos permanecem muito obscuros. Um deles é a introdução ao poema sumério que trata da descida de Enkidu ao mundo inferior. Anu nesta época ainda não é tão ignorado quanto Urano, mas também já não é mais visto como o criador ativo dos deuses. Esta posição suprema foi sendo gradualmente usurpada por Enlil, e em nosso poema é Enlil que proferiu os destinos, como sinal de sua autoridade, mas ele, por sua vez, acabaria destronado por um novo deus, o Marduk babilônio. Enlil, que tinha Nippur como sua cidade, era o vento e a tempestade, o hálito e o verbo de Anu, pois, segundo os hinos em seu louvor, o espírito do verbo é Enlil, o espírito do coração de Anu. Enlil é o poder em ação, enquanto Anu é o poder em essência. Ele é o verbo que acalma os céus, mas também é um violento dilúvio que perturba o semblante dos homens, uma torrente que destrói baluartes. Na epopeia de Gilgamesh ele aparece mais frequentemente sob seu aspecto destrutivo. Anu, por sua vez, é um ser remoto que vive bem longe, no firmamento, além dos portões do céu. Em um dos textos Enlil parece encorajar a jornada à montanha dos cedros, mas também é ele quem repreende Gilgamesh e Enkidu por assassinar o sentinela da floresta. Figuras igualmente importantes na epopeia são Shamash, o deus sol, a quem os sumérios chamavam o Tu, e Ishtar, a bela mas terrível deusa do amor. O sol em árabe ainda é Shams, e naquela época Shamash era a entidade onisciente e onividente, o grande juiz a quem os mortais aflitos podiam apelar contra as injustiças sofridas, sabendo que seriam ouvidos. Os hinos de Nínive descrevem seus muitos atributos. A humanidade inteira se regozija em vós, ó Shamash, o mundo inteiro anseia por vossa luz. Numa voz cavernosa, o homem fraco clama por vós. Quando está longe de sua cidade e de sua família, o menino pastor temeroso do campo aberto recorre a vós, o pastor confuso entre seus inimigos. A caravana que marcha aterrorizada, o comerciante, o mascate com seu saco de pesos. Nada escapa aos olhos do sol, guia e farol que passa constantemente sobre o mar infinito, cuja profundidade os grandes deuses do céu desconhecem.
Vossos raios brilhantes penetram o abismo, e os monstros das profundezas veem vossa luz. Queimais por sobre imensuráveis extensões de terra por horas sem fim. A terra é esmagada por vosso terrível brilho. Os dois aspectos de onisciência e justiça em Shamash estão unidos na imagem da rede. Vossa rede está estendida para apanhar o homem que cobiça, e vossos raios caem como uma rede sobre a terra. Ele é também o Deus dos oráculos. Através da taça do adivinho, dos feixes de cedro, instruís o sacerdote do oráculo, o intérprete de sonhos, o feiticeiro. E em outro hino ele é um juiz, proferir diariamente os veredictos do céu e da terra. O fogo e as chamas que vos acompanham em vossa vinda ofuscam todas as estrelas do céu. Foi também ele quem deu a Hammurabi seu sistema de leis. Ishtar, a Inanna dos Sumérios, era cultuada, junto com Anu, num grande templo em Uruk. Ela é a rainha do céu e, como deusa do amor e da guerra, uma personagem ambígua, uma deusa bela e terrível. Como Afrodite, a maioria dos deuses tinha um lado benigno e outro perigoso, e até mesmo Shamash podia ser terrível. Mas neste poema, exceto por um só instante, vemos Ishtar somente por seu ângulo mais sombrio, que ela sabia ser encantadora. Isso mostra-nos um hino composto por volta do ano 1600 a.C. Reverenciai a rainha das mulheres, a maior entre todos os deuses. O amor e o deleite revestem seu corpo. Ela está cheia de ardor, encanto e voluptuosa alegria. Seus lábios são doces, sua boca é a vida. A felicidade atinge o seu auge quando ela está presente. Que visão gloriosa! Os véus cobrindo seu rosto, suas graciosas formas, seus olhos cheios de brilho. Esta é a radiante deusa do amor em sua primeira aparição a Gilgamesh, mas seu aspecto logo se transforma e ela assume uma face mais familiar, o da Senhora das Dores e das Batalhas. É a este lado de seu caráter que lhe foi dirigido um hino de Babilônia: ó, estrela da lamentação, fazeis com que irmãos na paz se ponham em luta uns contra os outros e, no entanto, inspirais uma amizade leal e perseverante. Ó, poderosa Senhora das Batalhas, que derruba montanhas. Resta apenas mais um deus a desempenhar um papel importante no poema: Ea, o Enki sumério, o deus da sabedoria, cujo elemento era a água doce que traz vida à terra, e cujo lar ficava em Eridu. Então, situado às margens do Golfo Pérsico, ele aparece como um ser benigno, um pacificador, mas nem sempre é um amigo confiável, pois, como tantos expoentes da sabedoria primitiva, ele se utilizava de truques e subterfúgios, sendo, ocasionalmente, um tanto malévolo. Mas aquele aparece como o grande senhor da sabedoria que vive nas profundezas. Sua origem é obscura, mas às vezes é chamado de filho de Anu, gerado à sua própria imagem. De grande inteligência e enorme força, ele é também, em certo grau, o criador e benfeitor da humanidade. Em contraposição ao céu e suas divindades, encontra-se o mundo inferior com suas divindades sombrias. No antigo mito sumério da criação, ao qual já nos referimos, depois de An ter arrebatado os céus e ter se apossado do firmamento, e depois de Enlil ter arrebatado a terra, Ereshkigal foi levada como prêmio para o mundo inferior, ou talvez tenha sido ela a levar o mundo inferior como prêmio. O significado deste mito é obscuro, mas parte dele parece descrever um outro rapto de Perséfone. Algumas vezes se referiam a Ereshkigal como a irmã mais velha de Ishtar, tendo talvez, em determinado momento, sido ela própria uma deusa do céu que acabou tornando-se rainha do mundo inferior. Mas ela não obteve o direito de voltar à terra em toda a primavera. O nome que os sumérios davam ao mundo inferior, Kur, também servia para designar montanha e terra estrangeira, e há frequentemente uma grande ambiguidade em seu uso. O mundo inferior ficava abaixo da superfície da terra, mas acima das águas inferiores, do grande abismo. O caminho para o inferno começava montanha adentro, mas havia muitos circunlóquios para designar o lugar em seu caminho que levava a ele. Falava-se da estrada da carruagem ou da estrada sem retorno. Nós, contudo, não somos tão diferentes dos sumérios nesse aspecto. Para prová-lo,
Basta comparar o número de sinônimos nos dicionários ingleses sobre os verbetes vida e morte. Aparentemente, a história do rapto, se aqui houve algum, foi mais tarde esquecida ou perdeu importância, e com isso perdeu-se também a personalidade de Kur, pois, como aconteceu a Hades, o sinistro deus acabou tornando-se pouco mais do que um lugar escuro e Ereshkigal desposou outros maridos. A rainha do mundo inferior é um ser absolutamente aterrador, sempre descrita de maneira evasiva, aquela que descansa, a mãe de Ninazu. As roupas não cobrem seus sagrados ombros, o linho não cobre seus seios. Há vários poemas, sumérios e semíticos, que descrevem o mundo inferior. Às vezes ele é cenário de alguma jornada empreendida por algum deus ou mortal. Certo príncipe assírio, sob o pseudônimo de Kunmu, legou uma terrível visão da morte e do além. É um apocalipse sombrio em que os anjos são todos demônios, onde podemos reconhecer a esfinge, o leão e o grifo, o querubim com mãos e pés humanos, ao lado de muitos monstros da imaginação que durante muito tempo acossaram a mente humana. Eles se aparecem continuamente em sinetes de pedra, marfins e rochas, e sobreviveram através da iconografia medieval e da heráldica até os dias de hoje. Embora possam ter perdido sua força simbólica, os mistérios que representavam são os mesmos que ainda hoje nos deixam perplexos. Pode-se sentir por toda a epopeia de Gilgamesh a presença do mundo inferior. Já se sabe de antemão que é lá que terminará a jornada do herói, por mais que lute para escapar a esse destino, pois só os deuses vivem para sempre. Enkidu sonha com o mundo inferior antes de sua morte e, num outro poema, o mesmo Enkidu desce vivo pela estrada sem retorno para trazer de volta um tesouro perdido. Mas, ao contrário das jornadas de Hércules e Teseu, os heróis gregos que partiram em missões semelhantes, a aventura de Enkidu foi fatal. Apenas um breve retorno lhe foi permitido, provavelmente na forma de um fantasma, uma substância não mais concreta do que um sopro de brisa que, ao ser inquirido por Gilgamesh, respondeu: "Senta-te e chora, meu corpo, que costumavas tocar e enchia teu coração de alegria. Os vermes devoram como se fosse um velho agasalho." Seria demasiado simplista dizer que, enquanto os egípcios nos fornecem uma visão do céu, os babilônios nos dão uma visão do inferno. Contudo, certa verdade nisso. No universo sumério-babilônico, apenas os deuses habitavam o céu. Entre os mortais, apenas um foi transportado à vida eterna, lá longe, na foz dos Nus. E ele viveu naqueles obscuros dias da época antediluviana, tal como Enoque, e caminhou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Os mortais comuns tinham de ir para a casa onde ficam sentados no escuro, onde o pó é sua comida e o barro sua carne. Vestem-se como os pássaros, tendo asas como traje, por sobre o ferrolho e a porta jazem o pó e o silêncio, e uma visão deprimente de pássaros pesados, mudos e apáticos, agachados na sujeira com suas penas enlameadas. Neste mundo inferior viviam também os Anunnaki, os magníficos sem nome, que, como Ereshkigal, chegaram a viver no alto entre os anjos do céu, mas que por causa de uma má ação foram de lá banidos para se tornarem os juízes do mundo inferior, quase da mesma forma como os titãs foram banidos por Zeus, ou como sucedeu a Lúcifer, o anjo caído. Na Babilônia, a alma de um homem morto era exorcizada com o seguinte encantamento: deixai-o ir para o sol poente, deixai que seja confiado a Nidu, o porteiro-mor do mundo inferior, que Nidu vigie atentamente, que sua chave cerre a fechadura. Talvez este cenário não tenha sido sempre tão sombrio. Um fragmento de uma tábua suméria nos diz que a alma do justo não sucumbirá e insinua a existência de um juiz a quem os virtuosos não precisam temer. Mas, no que diz respeito aos poemas de Gilgamesh, o mundo inferior é aquele lugar de lamentações que Enkidu, ou seu espírito, descreve na tábua 12. A jornada faz lembrar o último livro da Odisseia, em que os pretendentes à mão de Penélope são levados, algaraveando como morcegos que guincham e esvoaçam nas profundezas de uma misteriosa caverna quando um deles cai do teto rochoso ou soltar-se do aglomerado formado por seus companheiros.
Nesta estridente algazarra de discórdia, o grupo foi conduzido por Hermes, seguindo o libertador pelos sombrios caminhos da ruína. Eles o seguiram para além da corrente do oceano, do rochedo alvo, para além dos portões do sol e da região dos sonhos, e logo chegaram ao campo de Asfódelos, onde moram as almas, os espíritos descarnados dos homens. Ao contrário do que aconteceu em Kidu, que foi conduzido ao palácio de Ereshkigal por uma criatura com garras e ar sinistro, este grupo foi escoltado pelo libertador Hermes. Fora isso, esta descrição é bastante semelhante à visão babilônica dos momentos finais, e até mesmo a alegoria dos morcegos foi usada pelo autor de um poema em homenagem a Inanna. Aparentemente, tal concepção da região dos mortos também era familiar ao autor dos Salmos Nix, que escreveu: eles formam um rebanho destinado ao inferno, a morte os conduz ao pasto, e os justos os dominarão pela manhã. Sua beleza será consumida pelo inferno, para que não haja lugar para ela. Por sua vez, o egípcio às portas da morte tinha uma modesta pretensão ao paraíso para confortá-lo e encorajá-lo em seus últimos momentos. Após o julgamento e a pesagem das almas, o justo podia ter esperança de entrar nos campos do paraíso através de uma espécie de renascimento. Conheça os campos de Conos de Ri, a altura de sua cevada. Ela é ceifada pelos habitantes do horizonte e pelas almas do oriente. Este renascimento não era apenas para o homem excepcional ou para o rei, mas para milhões de milhões. Não há ninguém que não consiga chegar lá. Quanto à duração da vida na Terra, trata-se de uma espécie de sonho. Aqueles que chegam ao oeste é dito: bem-vindo, são e salvo.